Meu nome é Padre Celestino. Tenho 52 anos. E há 4 anos, no dia mais sagrado do calendário da nossa cidade, fui arrancado de cima de um andor, algemado na frente de 2.000 fiéis, e jogado dentro de uma viatura policial enquanto o coral ainda cantava Ave Maria. Preciso que você entenda o que estava acontecendo naquele momento. Não era qualquer dia. Era a maior procissão de Nossa Senhora da cidade. As ruas estavam enfeitadas com flores de papel crepom, a faixa de cetim azul que os moradores colocam nas janelas todo ano, as crianças de véu branco que tinham acabado de fazer a primeira comunhão caminhando de mãos dadas com suas mães. Eram daqueles dias em que a cidade para. Em que a gente sente que algo maior do que todos nós está presente nas pedras do calçamento, no cheiro de incenso misturado ao vento do início da tarde. E foi exatamente nesse dia que o vereador Gilberto Saldanha decidiu que precisava passar com seu carro oficial pelo trajeto fechado. Os policiais chegaram com postura de quem tinha recebido uma ordem clara. O agente à frente se aproximou do andor e disse, num tom que tentava parecer neutro, Padre, o senhor precisa dispersar os fiéis. A via precisa ser aberta. Eu olhei para ele. Olhei para as 2.000 pessoas ao redor. Olhei para as crianças de véu. Olhei para a imagem de Nossa Senhora, serena, com os olhos levemente inclinados para baixo como se também estivesse olhando para o povo. E respondi, essa rua pertence ao povo e a Deus hoje. Nenhum político passa por cima disso. O vereador saiu do carro. Ele estava com a gravata afrouxada, o paletó aberto, o rosto vermelho de uma raiva que não se deu ao trabalho de esconder. Gritou para o agente Ronaldo, prendam esse padre. O que aconteceu nos segundos seguintes eu não consigo descrever sem sentir o peso daquilo tudo de volta. O agente Ronaldo subiu no degrau do andor, segurou meu braço com força, e eu senti o metal frio das algemas fechando nos meus pulsos. O andor balançou. O coral quebrou a harmonia por um instante, como se o próprio canto tivesse levado um susto. Ouvi alguém gritar no meio da multidão. Ouvi alguém chamar o nome de Nossa Senhora como quem pede socorro. E então eu vi Sofia. Ela tinha 7 anos. Estava com o vestido branco da primeira comunhão, a fita azul nos cabelos ainda bem amarrada. Quando o agente me puxou para fora do andor, ela estendeu o braço, aquele braço pequeníssimo de criança, como se pudesse me segurar. Como se uma menina de 7 anos fosse capaz de impedir o que estava acontecendo. Ela caiu no asfalto. O joelho dela bateu no chão com um som seco que eu ouço até hoje quando o silêncio da noite fica pesado demais. Vi o sangue aparecer devagar na pele branca do joelho dela. Vi o vestido da primeira comunhão sujar de asfalto. Dentro da viatura, algemado, enquanto o carro fechava as portas e os vidros escurecidos me separavam da procissão, eu conseguia ainda ouvir o coral lá fora. A música continuava. O povo continuava. A procissão seguiu sem mim. E foi dentro daquela viatura, naquele silêncio que não era silêncio, que alguma coisa em mim começou a rachar pela primeira vez. Não era medo. Não era raiva, embora a raiva também estivesse lá. Era outra coisa. Uma pergunta que não tinha palavras ainda, mas que eu sentia pesando no peito como pedra. O que eu tinha feito? Tinha defendido o sagrado ou tinha feito do sagrado um palco para mim? Aquela pergunta não me largou mais. Mas para entender o que aconteceu depois, você precisa saber quem eu era antes. Não quem eu fingia ser. Quem eu era de verdade. Nasci em Belém do Pará, filho de Dona Natividade, pescadora devota de Nossa Senhora, mulher que rezava o rosário todos os dias antes do sol nascer, que colocava raminho de arruda na janela e acendia a vela nas tempestades para pedir proteção na água. E filho de seu Odilon, estivador, sindicalista, homem que não dobrava o joelho para Deus, mas dobrava para a justiça com uma convicção que eu nunca vi igual. Meu pai não rezava, mas ficava em pé na chuva na porta de uma fábrica defendendo os direitos de pessoas que mal conhecia. Cresci dividido entre esses dois mundos. A devoção da minha mãe e o combate do meu pai. E quando entrei no seminário aos 19 anos, levei os 2 heranças na mesma mochila, a fé e o senso de luta. Fui ordenado aos 27. Passei 15 anos em paróquias pobres da Amazônia. Defendi ribeirinhos contra grileiros. Acolhi indígenas expulsos de suas terras. Celebrei missa debaixo de lona, em comunidades onde a igreja era uma tábua com cruz pintada. Nesses anos, eu era movido por algo genuíno. Havia uma limpa mistura de fé e indignação que me fazia levantar às 5 da manhã com vontade de servir. Mas quando fui transferido para São Luís do Maranhão, aos 43 anos, algo mudou. E essa mudança foi tão silenciosa que levou anos para eu perceber o que estava acontecendo comigo. O púlpito foi se tornando palanque.
A homilia foi virando discurso. Eu ainda pregava o evangelho, mas o evangelho foi ocupando cada vez menos espaço do que minha voz, minha análise, meu julgamento sobre os poderosos da cidade. Dom Ernesto, meu bispo, me chamava e dizia, com aquela paciência cansada de quem repete algo há tempo demais: Celestino, você está certo nas causas, mas errado no método. Está usando a batina como armadura, não como serviço. Eu ouvia, acenava e continuava do meu jeito. Achava que Deus precisava de homens de guerra. Não entendia ainda que o único combate que realmente importava estava acontecendo dentro de mim, e eu estava perdendo. A delegacia era fria de um jeito que não era só temperatura. As paredes tinham aquela cor de institucional desgastado, bege amarelado, com manchas nas quinas que ninguém se preocupava em pintar. O banco de madeira onde me sentaram era duro, sem encosto útil. As algemas tinham sido retiradas, mas eu sentia os pulsos ainda como se elas continuassem lá. Não dói. É outra coisa. É a memória do metal que fica na pele mais tempo do que a pressão em si. O doutor Ferreira, delegado regional, entrou na sala com o ar de quem estava fazendo um favor ao existir. Não me olhou diretamente. Folheou papéis. Assinou algo. Disse ao escrivão um procedimento que eu não acompanhei. E então, quase de passagem, informou que eu seria mantido detido por 48 horas por desobediência civil e obstrução de via pública. 48 horas. Eu fiquei em silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque, pela primeira vez em anos, as palavras que me vinham não tinham a consistência de antes. Eram ocas. Eu podia articular um argumento. Podia citar lei, citar precedente, citar o absurdo do que estava acontecendo. Mas sabia, lá no fundo, que qualquer palavra que eu dissesse naquele momento seria mais armadura do que verdade. Então fiquei quieto. E esse silêncio foi o primeiro sinal de algo que eu ainda não sabia identificar. A notícia se espalhou com a velocidade das coisas que carregam escândalo. Ainda naquela tarde, o vídeo do meu momento de prisão estava circulando. Não um vídeo ruim, estava bem filmado, com boa luz, o andor ao fundo, as crianças de véu, a imagem de Nossa Senhora enquadrada no canto. Era o tipo de imagem que não precisa de legenda. Metade da cidade me defendia. A outra metade dizia que eu tinha merecido por ser político de batina. Lembro de ler algumas dessas frases através de mensagens que minha secretária, Dona Inácia, me repassou quando me soltaram. Cada palavra me atingia de um jeito diferente. A defesa me envergonhava de um modo estranho. A crítica me queimava, mas acertava lugares verdadeiros que eu não queria olhar. Dom Ernesto ficou em silêncio público. Quando li isso, que meu bispo não tinha se pronunciado, interpretei como abandono. Como traição. Pensei, estou preso por defender o sagrado e meu superior hierárquico não abre a boca. A raiva que senti daquele silêncio durou meses. Só muito depois entenderia que aquele silêncio era, na verdade, uma das formas mais inteligentes de proteção que alguém poderia me oferecer naquele momento. Mas isso é para depois. O que chegou antes foi a ligação da minha irmã Clarice. Ela ligou da UTI. Disse, mãe tá internada. Infarto leve. Soube pela televisão do que aconteceu com você. Fiquei parado com o telefone na mão por um tempo que não sei medir. Minha mãe. Dona Natividade. A mulher que rezava o rosário antes do sol nascer, que colocava raminho de arruda na janela, que tinha me visto entrar no seminário com os olhos cheios de orgulho discreto, o tipo de orgulho que ela nunca verbalizava, mas que eu sentia como quem sente calor de braseiro. Clarice disse mais uma coisa antes de desligar. Mãe tá internada por causa desse circo que você criou, Celestino. Não respondi. Não tinha resposta para aquilo. Quando saí da delegacia 2 dias depois, a cidade estava inflamada de um jeito que eu nunca tinha visto. A paróquia tinha sido pichada durante a noite. 2 diáconos, Fábio e Márcio, que trabalhavam comigo há anos, tinham pedido transferência. A palavra que usaram no pedido foi embaraço institucional. 2 homens que eu considerava parte da minha equipe pastoral usaram a expressão embaraço institucional para descrever o que eu representava. Dona Inácia estava na porta da paróquia quando cheguei. Ela não disse nada por um momento. Só me olhou com aqueles olhos de quem viu muita coisa e não tem mais tempo para palavras desnecessárias. Depois disse, devagar, padre, a procissão continuou sem o senhor. O povo ficou. Mas o senhor deixou de ser pastor para virar personagem. Entrei na sacristia, fechei a porta e sentei no chão. Não chorei. Não rezei. Fiquei sentado no piso frio da sacristia,
de costas contra a parede, e fiquei olhando para nada por um tempo que não sei quanto foi. Esse foi o momento em que percebi que não sabia mais quem eu era quando tirava a batina. Tinha sido padre combatente por tanto tempo que o combate tinha se tornado o meu rosto. Não a fé, não o serviço, o combate. E agora o combate tinha custado a saúde da minha mãe, a paz da minha paróquia, a confiança dos meus diáconos, e a infância breve de uma menina de 7 anos que caiu no asfalto tentando me segurar. Nos meses seguintes, o peso não aliviou. Aliviou nada. Acordava às 3 da manhã com o coração batendo fora do ritmo, revivendo o momento das algemas, ouvindo o som do joelho de Sofia batendo no asfalto. Dormia mal, comia sem fome, pregava por obrigação. As missas que eu celebrava nesse período eram tecnicamente corretas e emocionalmente mortas. Eu sabia disso. Imagino que os fiéis que ficaram também sabiam. Um dia, Padre Lindomar apareceu. Amigo antigo do seminário, homem de poucas palavras e nenhuma paciência para rodeios. Sentou na minha frente com um café que não pediu, pousou a xícara na mesa e disse sem preâmbulo: Celestino, você agiu com justiça mas sem prudência. E agora sua mãe quase morreu, sua paróquia está rachada, e você tá aqui com o ego ferido achando que foi mártir. Senti aquilo como uma faca. Não uma facada de inimigo. Uma faca de cirurgião, que corta para limpar. Então eu devia ter deixado o vereador passar. Minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Lindomar balançou a cabeça devagar. Devia ter rezado mais antes de responder. Tem diferença entre profecia e provocação. Ele tomou o café, levantou, foi embora. Não esperou resposta. Não precisava. Fiquei remoendo aquela frase por semanas. Tem diferença entre profecia e provocação. E quanto mais eu remoía, mais percebia que durante anos eu tinha confundido as duas coisas com uma facilidade assustadora. Tinha chamado de profecia muita coisa que, na raiz, era simplesmente o meu orgulho querendo vencer uma discussão. Parei de dar entrevistas. Parei de postar nas redes. Parei de pregar com inflamação. Mas a quietude que ficou não era paz. Era um buraco dentro de mim que eu não sabia como nomear, não sabia como preencher. Tinha construído minha identidade pastoral sobre o conflito, e sem o conflito, não sabia mais onde estava o chão. Minha mãe tinha saído da UTI, graças a Deus. Mas ficou fragilizada, e Clarice me telefonava toda semana com atualizações que eram menos informações e mais acusações silenciosas embaladas em cuidado. Ela está bem, mas ainda se emociona quando vê notícia de padre. Pausa. Qualquer padre. Não precisava dizer mais nada. Eu entendia. O processo judicial seguia. O advogado que me representava, Dr. Augusto, era competente e honesto, mas toda semana trazia o mesmo resumo com variações mínimas. O vereador tem influência. Doutora Ferreira está do lado dele. Precisamos rezar além de argumentar. Eu ficava olhando para ele depois dessa frase e pensando que um advogado me dizendo para rezar era um sinal de como as coisas estavam. A paróquia funcionava. Tecnicamente funcionava. As missas aconteciam, os sacramentos eram administrados, a secretaria abria às 8 e fechava ao meio-dia. Dona Inácia estava lá, como sempre, com a mesma cadeira, a mesma mesa, o mesmo caderno de anotações onde ela registrava tudo à mão porque nunca confiou em computador. Mas havia uma leveza que tinha saído do ar daquele lugar. Uma espécie de alegria que as estruturas não conseguem substituir. E eu acordava toda noite às 3 da manhã. Não era um acordar de susto. Era pior, era um acordar lento, inevitável, como se algo dentro de mim soubesse o horário com precisão e me puxasse de volta à superfície da consciência bem no ponto em que o silêncio era mais espesso. O coração já estava acelerado quando os olhos abriam. Ficava deitado, olhando o teto, e sentia o metal das algemas nos pulsos outra vez. Ouvia o andor balançando. Via o joelho de Sofia no asfalto. Numa dessas madrugadas, me levantei, vesti uma roupa simples por cima do pijama, e fui até a capelinha lateral da paróquia. Não com intenção de orar. Não com piedade. Fui porque não sabia onde mais ir e porque o quarto estava sufocando. A capelinha era pequena, 6 bancos, uma janela de vidro colorido que de dia deixava entrar luz azul e dourada e de noite ficava preta. A imagem de Nossa Senhora estava num nicho simples de madeira pintada, vela acesa na frente por algum devoto que tinha passado a tarde. A chama ainda não tinha consumido a vela inteira, então havia luz suficiente para ver o rosto dela. Fiquei em pé por um tempo. Não me ajoelhei. Não tinha humildade suficiente para o gesto ainda. Só fiquei olhando.
E foi aí que a recordação de Sofia voltou com força diferente. Não como culpa dessa vez. Como pergunta. Uma menina de 7 anos, com o joelho sangrando no asfalto, olhando para a imagem de Nossa Senhora e parando de chorar. Não porque alguém a consolou. Não porque a dor passou. Mas porque ela olhou para algo que eu estava perto a vida inteira e tinha deixado de enxergar de verdade. Eu era padre há 25 anos. Tinha celebrado milhares de missas. Tinha pregado sobre Nossa Senhora dezenas de vezes, sobre a intercessão dela, sobre a ternura materna dela, sobre o Magnificat e o Stabat Mater e o papel dela na redenção. Eu sabia os textos. Sabia a teologia. Mas uma criança de 7 anos tinha encontrado consolo real naquele olhar de imagem de madeira. E eu, com tudo o que sabia, estava ali às 3 da manhã com o peito vazio de um jeito que não tinha nome. Me ajoelhei. Não planejei. Os joelhos foram antes da vontade. E fiquei em silêncio por um tempo longo, de joelhos no piso frio da capelinha. Não rezei palavras formadas. Não usei fórmula. Só fiquei ali, como quem fica na frente de alguém esperando que a outra pessoa fale primeiro. E então veio algo. Não foi voz. Não foi visão. Foi um cheiro. Flores. Flores frescas, como se alguém tivesse acabado de cortar uma haste de jasmim perto da minha orelha. O cheiro durou talvez 10 segundos. Depois foi embora. A capelinha não tinha flores naquele dia. Eu mesmo tinha reparado quando entrei que o vaso estava vazio, que alguém tinha esquecido de repor. Olhei em volta. Não havia nada. Mas alguma coisa tinha mudado no ar da sala. Não consigo explicar de outro jeito. É como quando você entra num cômodo e sente que alguém acabou de sair, não tem evidência, mas o ar ainda guarda o peso da presença. Era esse tipo de coisa. Voltei para o quarto. Deitei. E pela primeira vez em 3 meses, dormi até o amanhecer sem acordar no meio. Não contei para ninguém naquele momento. Não sabia o que contar. O que eu diria? Senti cheiro de flores às 3 da manhã numa capelinha vazia? Eu era um padre intelectualmente formado, com anos de seminário, treinado para distinguir devoção popular saudável de ilusão sentimental. Tinha dado sermões sobre discernimento espiritual. Sabia como isso soava. Mas sabia também o que tinha sentido. E sabia que nenhuma das minhas categorias teológicas encaixava naquilo de forma limpa. Voltei à capelinha na noite seguinte. E na seguinte. Não sempre às 3 da manhã, às vezes mais cedo, antes de dormir. Sem agenda. Sem estrutura. Só para ficar ali em silêncio diante daquela imagem. E foi nessa prática nova e sem nome que comecei, muito devagar, a perceber uma coisa que deveria ter sido óbvia, mas que eu tinha deixado cobrir de anos de atividade pastoral. Eu nunca tinha aprendido a receber. Sabia dar. Sabia pregar, servir, defender, confrontar. Mas receber consolo, receber correção, receber silêncio como resposta, isso eu não sabia. Dona Inácia percebeu a mudança antes de mim. Uma manhã chegou com 2 cafés em vez de 1, pousou na minha mesa e disse sem olhar para cima das anotações: "O senhor está dormindo melhor." Não era pergunta. Respondi. Ela acenou com a cabeça como quem já sabia. E não disse mais nada. Às vezes silêncio de quem te conhece é a forma mais precisa de ternura que existe. Dona Graciela me avisou por telefone na véspera. Disse que queria me trazer Sofia para uma visita. Disse que a menina tinha pedido para vir. Não me deu mais detalhes, e eu não pedi. Fiquei a noite toda sem saber o que esperar. Você já passou por isso? Saber que vai se encontrar com alguém e perceber que você tem medo do encontro, não porque a pessoa seja perigosa, mas porque ela representa algo que você ainda não conseguiu encarar de frente. Sofia tinha 7 anos. Uma criança de vestido branco, joelho curado, olhos grandes. E eu tinha medo dela de uma forma que envergonhava descrever. Ela chegou numa tarde de terça-feira, segurando a mão da mãe, com um curativo de cor de pele no joelho que já estava mais para a memória do que para ferimento. Tinha um laço amarelo no cabelo. Carregava uma sacola pequena que eu depois soube que era de biscoito que Dona Graciela tinha feito para trazer como presente para a paróquia. Me ajoelhei para ficar na altura dela. Olhei para o joelho. Disse: "Tô com muito pesar pelo que aconteceu com você naquele dia, Sofia." Ela olhou para o joelho, depois para mim, com aquela seriedade específica de criança que ainda não aprendeu a fingir que as coisas são menores do que são. "Não dói mais," ela disse. "Deus fez sarar rápido." Fiquei em silêncio por um momento. Depois ela disse a coisa que me destruiu. "Padre, quando o senhor foi preso, Nossa Senhora ficou parada no andor me olhando.
E eu parei de chorar. Pareceu que ela disse que ia ficar tudo bem. Aquilo chegou num lugar que as palavras de adulto, os sermões de Lindomar, os alertas de Dom Ernesto, as frases de Dona Inácia, nenhuma delas tinha conseguido chegar. Não porque as outras fossem menos verdadeiras, mas porque vinham com a complexidade da experiência adulta embutida. A frase de Sofia não tinha complexidade. Era direta. Era limpa. Era real. Uma criança de 7 anos, no chão com o joelho sangrando, encontrou paz num olhar de imagem de madeira. E eu, o padre, o homem de formação, o defensor do sagrado, estava havia meses incapaz de encontrar paz em absolutamente nada. Abracei Sofia ali, na frente de Dona Graciela, e chorei sem conseguir parar. Não foi um choro contido. Não foi aquele choro de homem que tenta segurar e deixa escorrer só os cantos. Foi um choro aberto, de criança, daqueles que saem do fundo do peito e trazem junto tudo que estava represado. Semanas de insônia. A voz de Clarice na UTI. O silêncio de Dom Ernesto. A frase de Dona Inácia sobre virar personagem. O metal das algemas. O andor balançando. Dona Graciela ficou quieta. Sofia me deu um tapinha nas costas com a mão pequena. O gesto mais humano e mais ministerial que alguém me fez em meses. Quando elas saíram, fui direto para a capelinha. Não às 3 da manhã desta vez. Era plena tarde, luz entrando pela janela colorida, azul e dourado caindo no chão de pedra. Ajoelhei diante da imagem e disse em voz alta, pela primeira vez desde que tudo aquilo tinha começado, uma oração que era honesta. Eu não sei mais nada. Parei. Respirei. Não sei se fiz certo ou errado naquele dia. Não sei se sou pastor ou político. Não sei se fui herói ou tolo. Só sei que estou exausto de mim mesmo. E que uma criança de 7 anos encontrou algo em você que eu perdi de vista. Precisa ser maior que eu, porque eu falhei em ser o que deveria ser. O silêncio depois dessa frase foi diferente de todos os outros silêncios daqueles meses. Não era o silêncio vazio das madrugadas. Era um silêncio que continha algo, como aquela sensação de cheiro de flores, mas mais ampla. Como se o espaço ao redor de mim tivesse ficado ligeiramente mais denso, mais presente, mais habitado. Você já sentiu isso? Aquele momento em que você larga algo que estava carregando há tanto tempo que nem percebia mais o peso, e quando larga, o alívio vem junto com vergonha de ter demorado tanto? Era isso. Um peso sendo depositado no chão da capelinha. E eu ficando mais leve de um jeito que me dava vontade de chorar outra vez, mas agora de diferente. Não saí da capelinha com respostas. Não saí com plano, não saí com certeza nova, não saí com versículo que organizasse tudo. Saí com uma coisa só, a disposição de esperar, de não correr para a próxima batalha, de ficar quieto o suficiente para ouvir algo que não fosse a minha própria voz amplificada pelo ego combatente de anos. Naquela noite, Dona Inácia tinha deixado um bilhete na minha mesa antes de ir embora. Era curto, com a letra arredondada dela. Padre Lindomar ligou. Disse que tá rezando pelo Senhor todo dia. Eu também. Dobrei o bilhete. Guardei no bolso do hábito. É estranho como a graça às vezes chega em bilhete de caderno quadriculado, escrito por mão de secretária que nunca foi para o seminário e entende mais de pastoral do que muita gente ordenada. A semana seguinte seria a do julgamento. E o que aconteceu naquela semana vai mudar a forma como você entende o que significa quando a gente finalmente para de lutar sozinho. Na manhã do julgamento, acordei antes do alarme. Não com o coração acelerado como nas madrugadas anteriores. Acordei de um jeito diferente, quieto, com uma clareza fria que às vezes antecede as coisas grandes. Como quando o céu fica muito limpo antes de uma tempestade. Você não sabe o que vem, mas sabe que algo vem. Doutor Augusto tinha me preparado para o pior. Suas palavras exatas, na última reunião, foram: Padre, eu faço meu trabalho. Mas Saldanha tem o delegado no bolso, e o delegado tem o cartório no bolso. Nesse estado, influência vale mais que argumento. Ele disse isso sem amargura, com a resignação técnica de quem conhece bem o terreno onde trabalha. Eu ouvi, agradeci, e não disse o que estava pensando, que talvez a batalha que importava já tivesse acontecido numa capelinha às 3 da manhã, e não num fórum. Estava tomando café quando o telefone vibrou. Número desconhecido. Atendi sem expectativa. Padre Celestino. A voz era de homem adulto, controlada demais. O tipo de controle que revela esforço, que mostra que a pessoa está segurando algo por dentro. Aqui é o Doutor Ferreira. Fiquei imóvel. Doutora Ferreira.
O mesmo delegado que tinha manipulado meu processo. O mesmo que tinha me mantido preso 48 horas a mando de Saldanha. Eu tinha colocado, nos meses anteriores, numa categoria mental muito clara: inimigo funcional do sistema, homem sem escrúpulos, peça movida por conveniência política. Preciso falar com o senhor pessoalmente. Urgente. Fui até a delegacia desconfiado de tudo. Levei o Dr. Augusto comigo por precaução. Mas quando entramos na sala de Ferreira e eu vi o rosto dele, a desconfiança foi substituída por algo que não esperava: compaixão. O homem estava visivelmente abalado. Não era a postura do delegado de meses atrás. O homem que assinava papéis sem me olhar, que falava ao escrivão como se eu não estivesse na sala. Esse homem na minha frente tinha olheiras fundas, as mãos sobre a mesa com os dedos entrelaçados, e os olhos de quem não dormiu direito. Ele começou sem preâmbulo. Ontem à noite, minha filha de 4 anos acordou gritando. Fez uma pausa. Engoliu em seco. Ela disse que sonhou com uma mulher de manto azul que chorava. E ficava repetindo: diga a verdade. Diga a verdade sobre o padre. Quando ela acordou, veio até o meu quarto, me sacudiu pelo braço e disse: pai, o padre não fez nada errado. O silêncio na sala depois dessa frase era espesso. Dr. Augusto ao meu lado ficou completamente parado. Eu senti algo percorrer minha coluna de cima a baixo. Não frio, não calor, mas algo que não tem nome adequado em nenhum idioma que eu conheça. Ferreira continuou, a voz levemente trêmula agora: padre, eu manipulei esse processo. Sei disso. Fiz porque Saldanha tem coisas sobre mim que eu não queria que viessem à tona. Mas depois do sonho da minha filha, eu fiquei acordado a noite inteira. Não consigo continuar. Olhei para ele por um longo momento. Vim retirar as acusações e depor contra o vereador. Doutor. Augusto abriu a pasta que trazia e começou a trabalhar rapidamente, com a eficiência de quem sabe exatamente o que fazer quando o inesperado acontece. Eu fiquei parado, as mãos no colo, tentando organizar o que estava sentindo. Uma menina de 4 anos. Sonho com mulher de manto azul. Diga a verdade sobre o padre. Eu podia racionalizar. Podia dizer que era coincidência, que a criança absorveu algo do ambiente, que sonhos infantis são fragmentos aleatórios de experiência sensorial. Eu tinha as ferramentas teológicas para manter distância cética de tudo aquilo. Mas também tinha passado semanas numa capelinha às 3 da manhã, de joelhos num chão frio, diante de uma imagem iluminada por vela, sentindo cheiro de flores onde não havia flores. Às vezes a graça não pede permissão para ser crível. Ela simplesmente acontece. O processo foi arquivado naquela tarde. E nos dias seguintes, as ligações ilegais de Saldanha com a estrutura policial começaram a aparecer, não porque eu tivesse feito algo, mas porque Ferreira, uma vez que decidiu falar, falou tudo. O vereador foi investigado por abuso de poder, coerção de agente público, interferência em processo judicial. A imprensa, que meses antes me chamava de padre político, agora publicava os documentos que Ferreira tinha entregado ao Ministério Público. Eu não dei nenhuma entrevista. Não porque não me convidassem, o telefone não parava, mas porque algo em mim sabia que qualquer palavra minha naquele momento ia soar como vitória pessoal. E o que tinha acontecido não era minha vitória. Era de uma menina de 4 anos que acordou de um sonho e foi ao quarto do pai dizer a verdade. A única coisa que fiz naquela semana foi ir até a capelinha de novo. Me ajoelhei. Fiquei em silêncio. E depois disse, bem baixo: obrigado. E me perdoa por ter precisado chegar tão fundo para começar a entender. A notícia se espalhou pela cidade com aquela velocidade específica das coisas que as pessoas precisam contar. Não foi comunicado oficial. Não foi nota da paróquia. Não foi post nas redes, porque eu ainda não tinha voltado às redes. Foi de boca em boca, de porta em porta, do jeito como as notícias se espalhavam antes de existir internet e como continuam se espalhando quando a notícia é grande demais para caber numa tela. O padre foi inocentado. O delegado confessou que foi manipulado. O vereador vai responder. E então, espontaneamente, sem combinação prévia, sem convocação, sem organização de pastoral ou grupo de jovens ou diretoria da paróquia, o povo foi para a rua. Dona Inácia me ligou primeiro. Padre, tem gente se reunindo na praça com velas. 5 minutos depois, Padre Lindomar, Celestino, estão buscando o Andor no depósito. Parece que vai ter procissão. Saí da paróquia sem saber o que encontraria. A tarde estava fechando, o céu daquele tom de laranja escuro que o Maranhão tem no fim do dia, quando o calor do dia deixa o ar pesado e tingido.
As ruas estavam cheias de gente que eu reconhecia, fiéis, vizinhos, rostos que eu via todo domingo no banco da missa, e outros que eu não via há tempos, que tinham se afastado durante os meses de divisão. Havia velas. Centenas de velas. A luz delas naquele entardecer tinha um calor que não era só térmico. Caminhei pelo meio do trajeto procurando o Andor. E quando o encontrei, no cruzamento da Rua das Flores com a Avenida Central, parei. O Andor estava cercado de gente. A imagem de Nossa Senhora estava iluminada pelas velas ao redor, serena como sempre, com aquele olhar levemente inclinado que eu tinha aprendido, na capelinha às 3 da manhã, a não mais ignorar. E então o coral começou a cantar. Não tinha ensaiado aquilo. Perguntei depois ao regente, um homem calmo chamado Seu Benedito que estava naquele coral havia 20 anos. Ele disse, padre, a gente se olhou e começou. Ninguém sugeriu. Foi uma coisa só. A música que começaram a cantar era a mesma do dia da prisão. A mesma Ave Maria. O mesmo arranjo. A mesma tonalidade. Fiquei parado no meio da rua, com as velas ao redor, com a imagem de Nossa Senhora à minha frente, com 200 vozes cantando a música que eu tinha ouvido pela última vez através do vidro escuro de uma viatura policial, algemado, sendo levado embora enquanto a procissão continuava sem mim. E chorei. De um jeito completamente diferente do choro da capelinha, do choro quando abracei Sofia. Esse era um choro de reconhecimento. Como quando você volta para um lugar depois de muito tempo e percebe que o lugar continuou existindo perfeitamente bem na sua ausência, e que isso é ao mesmo tempo humilhante e libertador. A procissão não tinha sido minha. Nunca foi. A fé daquele povo não dependia de mim. A devoção não precisava da minha armadura de combatente para sobreviver. Tinha continuado naquele dia da prisão. Tinha continuado nos meses de divisão. Tinha continuado enquanto eu estava na capelinha às 3 da manhã tentando aprender a ser quieto. Isso que me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Alguém me passou uma vela. Não sei quem. Uma mão anônima na multidão, estendendo aquela chama pequena na minha direção. Peguei. Me juntei ao cortejo. E dessa vez eu não estava na frente. Estava no meio. Entre o povo. Uma voz entre 200 vozes. Uma luz entre centenas de luzes. Não o padre guerreiro no Andor. Não o personagem que Dona Inácia tinha me alertado que eu estava me tornando. Só um homem carregando uma vela, caminhando com o povo, cantando uma música que sabia de cor mas estava aprendendo, naquele momento, a cantar de verdade pela primeira vez. No final do trajeto, quando o Andor parou diante da igreja e Seu Benedito fez o coral terminar em pianíssimo, aquele tipo de final suave que parece que a música foi se dissolvendo no ar em vez de parar, houve um silêncio de talvez 30 segundos em que ninguém falou. 30 segundos de silêncio coletivo. 2 centenas de pessoas, velas na mão, em silêncio. Eu nunca mais vou esquecer isso. Não a absolvição no fórum. Não a confissão de Ferreira. Não o afastamento de Saldanha que viria depois. Vou lembrar desses 30 segundos de silêncio de um povo que sofreu divisão, que ficou dividido, que foi sacudido, e que ainda assim se reuniu numa praça com velas sem que ninguém precisasse pedir. Dom Ernesto estava lá. Eu não sabia. Só o vi quando o silêncio terminou e as pessoas começaram a se dispersar devagar. Ele estava no canto da escadaria da igreja, sem batina, sem cargo visível, só um homem de cabelos brancos com uma vela na mão. Me olhou. Acenou com a cabeça. Eu acenou de volta. Não era hora de palavras ainda. Mas era hora de algo, de um reconhecimento mútuo de que algo havia passado e algo havia começado. Que o silêncio dele nos meses anteriores e o colapso meu na capelinha e as velas daquela noite faziam parte de um mesmo percurso que nenhum de nós tinha planejado. Há coisas que só o tempo organiza em sentido. E há noites em que a graça não chega em trovão. Chega em chama de vela carregada por mão desconhecida no meio de uma multidão que simplesmente resolveu, sem aviso, ir louvar. Uma semana depois da procissão, pedi licença a Dom Ernesto. Não foi uma conversa longa. Entrei no escritório dele, sentei na cadeira de sempre, aquela cadeira de couro marrom que estava lá desde antes de mim, que provavelmente tinha visto outros padres sentados nela com outros problemas, e disse, preciso de tempo. Tempo real. Não uma semana de férias. Tempo de verdade. Ele não perguntou quanto. Não perguntou onde. Só disse, existe um convento no interior do Maranhão, perto de Balsas. Padres beneditinos. Silêncio, trabalho manual, liturgia das horas. Eu conheço o prior. Você seria bem recebido. Saí do escritório com o endereço anotado num papel. Cheguei ao convento numa manhã de terça-feira,
com uma mochila pequena que mal cabia uma semana de roupa. Fui com muito mais do que cabia na mochila, claro. Carreguei comigo tudo que ainda não tinha resolvido, tudo que a capelinha tinha começado a desmontar mas não tinha terminado, tudo que a procissão de velas tinha iluminado sem ainda explicar. O prior, Frei Tomás, era um homem de uns 70 anos, magro, de fala mansa, que me recebeu com um aperto de mão firme e disse apenas: aqui o relógio anda diferente. Você vai estranhar nos primeiros dias. Depois vai agradecer. Tinha razão nas duas coisas. Nos primeiros dias, o silêncio me incomodou profundamente. Eu era um homem de palavras, de homilia, de discurso, de argumento, de resposta rápida. O silêncio dos beneditinos não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era um silêncio ativo, intencional, cultivado como se cultiva a terra, com paciência, com constância, com a certeza de que algo vai brotar se você der tempo. Eu não sabia ficar quieto daquele jeito. Ficava me movendo durante as meditações. Ficava pensando em São Luís, na paróquia, no processo, no que Lindomar teria dito sobre tal coisa, no que Dona Inácia estaria fazendo. A cabeça não parava. Era como tentar descansar um músculo que passou décadas em tensão. O primeiro movimento de relaxamento dói mais do que o esforço. Frei Tomás percebeu, como percebem os que vivem em silêncio e aprendem a ler o que as palavras não dizem. Na terceira tarde, enquanto eu trabalhava no horto com ele, colhendo coentro, de todos os trabalhos possíveis, ele disse, sem olhar para mim, os olhos nas plantas: o problema de quem passa a vida falando é que confunde silêncio com fracasso. Acha que se não está produzindo palavra, não está produzindo nada. Fiquei quieto. Mas às vezes o trabalho mais importante que um homem faz é aprender a receber o que está sendo dito a ele há muito tempo, e que ele não conseguia ouvir porque estava ocupado demais respondendo. Continuamos colhendo coentro em silêncio por mais 20 minutos. E aqueles 20 minutos valeram mais do que muitos sermões que eu tinha dado, e recebido, na vida. As semanas foram passando. O silêncio foi ficando mais habitável. A liturgia das horas, aquela estrutura beneditina de oração que divide o dia em momentos fixos, laudes, tércia, sexta, nona, vésperas, completas, foi me ensinando algo que meu modo pastoral nunca tinha ensinado, que a consistência humilde vale mais que o gesto espetacular. Eu tinha passado anos buscando momentos de impacto, confrontos que gerassem mudança, homilias que sacudissem, causas que mobilizassem. E tudo isso tem valor, não nego. Mas tinha negligenciado completamente a disciplina quieta da presença contínua. O padre que aparece todo dia, que reza as mesmas orações com o mesmo povo durante anos, que não precisa de palco para servir. No segundo mês, comecei a escrever num caderno. Não reflexão teológica. Não planejamento pastoral. Só memória. Escrevia sobre minha mãe rezando o rosário antes do sol nascer. Sobre meu pai na porta de fábrica na chuva. Sobre os ribeirinhos da Amazônia que me ensinaram que fé e dignidade não são assuntos separados. Sobre o momento em que cruzei a fronteira entre servir e disputar, e como essa fronteira era tão fina que eu a atravessei sem perceber. Escrever aquilo foi doloroso e necessário. Como limpar uma ferida que estava fechada por fora mas inflamada por dentro. Você já teve que olhar honestamente para um período da sua vida e admitir que estava errado, não nos fatos, mas no espírito com que conduzia os fatos. Essa é uma das dores mais específicas que existem. Porque não tem como ser consolado com você fez o que podia. Você sabe que podia diferente. E saber isso, sem se destruir por isso, é um trabalho que não tem atalho. Foi no terceiro mês que Dom Ernesto apareceu. Frei Tomás me avisou na véspera: amanhã vem uma visita para você. Não disse quem. Eu imaginei que fosse Padre Lindomar, talvez Dona Inácia. Não imaginei Dom Ernesto. Ele chegou numa manhã de quinta-feira, de carro, acompanhado apenas de um diácono que ficou esperando do lado de fora. Entrou no convento sem aparato, sem a pompa de visita episcopal, sem anel exibido, sem cumprimentos formais ao prior além do essencial. Parecia um homem comum que tinha feito uma viagem longa para ver alguém que precisava ver. Me encontrou no horto. Eu estava com as mãos sujas de terra. Continuava o trabalho de colheita que Frei Tomás me tinha ensinado. Quando vi vindo pelo caminho de pedra entre as fileiras de ervas, parei. Não sabia como recebê-lo. Nos meses anteriores, eu tinha carregado mágoa do silêncio dele como se fosse traição. Sabia agora que estava errado nisso. Mas saber e sentir não são a mesma coisa, e o coração ainda tinha textura de coisa não resolvida. Ele parou a 2 passos de mim. Olhou para as minhas mãos sujas. Olhou para o horto.
Depois olhou para o meu rosto com aquela atenção episcopal específica que ele tinha, não julgamento, não análise, mas presença. Como se olhar fosse já um ato pastoral. Disse: Celestino, fiquei em silêncio público para te proteger de uma batalha maior. Se eu tivesse falado, o processo de Saldanha teria se transformado em guerra política entre igreja e Estado. Você teria virado símbolo antes de ter chance de se tornar pessoa. Fiquei parado, mas rezei por você todos os dias. E aquilo chegou com um peso que eu não esperava. Não porque era reconfortante. Chegou como peso porque me fez dar conta do quanto eu tinha interpretado o silêncio dele com meus próprios filtros, sem considerar nenhuma vez que poderia haver uma razão que eu não enxergava. Tinha feito com Dom Ernesto exatamente o que eu criticava em Saldanha. Decidi o que o silêncio do outro significava sem perguntar. Limpei as mãos na calça. Olhei para ele. E disse: Dom Ernesto, me perdoa. Não só pelo que aconteceu na procissão. Pelos anos todos. Pelos anos em que ouvi seus alertas com respeito aparente e continuei do meu jeito. Pela arrogância de achar que entendia o evangelho melhor do que precisava. Por ter usado a paróquia como arena e os fiéis como plateia sem perceber que era isso que estava fazendo. Não foi um discurso. Saiu aos pedaços, com pausas entre as frases, com a voz que fica diferente quando você está dizendo uma coisa que é verdade de um jeito que nunca tinha sido dita antes. Dom Ernesto me abraçou. Não disse nada. Só me abraçou, com aquele abraço de homem velho que já viu muita coisa e sabe que há momentos em que qualquer palavra é menor do que o gesto. Ficamos assim por uns segundos. Em volta, o horto cheirando a coentro e hortelã. Os pássaros do cerrado do interior do Maranhão fazendo aquele barulho específico de final de manhã. O sol já alto. Quando ele se afastou, seus olhos estavam úmidos. Não deixou escorrer, mas estavam úmidos. Almoçamos com os frades. Dom Ernesto conversou com Frei Tomás sobre coisas da diocese, sobre a seca no interior, sobre uma escola que precisava de reforma. Coisas normais. Coisas do mundo que continuava existindo enquanto eu ficava aqui aprendendo a colher coentro e rezar nas horas certas. Depois do almoço, antes de ir embora, ele me disse mais uma coisa. Estava já na porta do convento, o diácono com o carro esperando no calçamento de pedra lá fora. Celestino, quando você voltar, e você vai voltar, não volte para ser o padre que era antes. Mas não tente ser o oposto também. O oposto do combatente às vezes é a omissão, e omissão também é pecado. Volte sendo inteiro, com a fé da sua mãe e o senso de justiça do seu pai, mas com a prudência que nenhum dos dois te ensinou porque cada um só tinha metade do caminho. Fiquei na porta do convento vendo o carro dele sair pela estrada de terra, levantando aquela poeira alaranjada do interior. Fiquei ali até o carro desaparecer na curva. E então fui rezar as vésperas com os frades. Não porque era obrigação do horário, mas porque queria. Porque, pela primeira vez em muitos anos, rezar era um lugar onde eu queria estar, não uma função que eu precisava cumprir. Fiquei no convento mais 3 meses depois da visita de Dom Ernesto. 6 meses no total. Saí de lá sem nenhuma certeza nova sobre política, sobre igreja, sobre os poderes deste mundo. Saí com uma coisa só, que era mais do que tudo que eu tinha levado na mochila. Saí sabendo a diferença entre servir e disputar. E sabendo em qual dos dois eu queria gastar o que me restava de vida pastoral. A paróquia me esperava. E eu finalmente estava pronto para servi-la, não como guerreiro, não como personagem, não como mártir de batina. Como padre. Só isso. Padre de verdade, talvez pela primeira vez. Voltei para São Luís numa manhã de segunda-feira, sem aviso prévio. Não queria chegada com faixa. Não queria abraços de recepção na porta, fotos, discurso de boas-vindas. Tinha passado 6 meses aprendendo que o espetáculo não alimenta ninguém, e a última coisa que precisava era voltar já recaindo no velho hábito de fazer da minha presença um evento. Pedi a padre Lindomar que guardasse segredo sobre a data. Ele guardou. Ou quase, porque quando desci do ônibus às 7 da manhã e caminhei as 6 quadras até a paróquia com a mochila nas costas, Dona Inácia estava na porta com 2 cafés. Um para ela, um para mim. Como se soubesse. Provavelmente sabia. Não disse nada quando me viu. Só entregou o café. Tomamos os 2 em pé na calçada, olhando a rua que começava a acordar. O padeiro na esquina abrindo a veneziana. Um cachorro atravessando devagar. O barulho distante da avenida já com o trânsito da manhã. São Luís cheirando a sal e umidade, como sempre. Aquele cheiro de cidade que fica entre o mar e a terra e nunca se decide completamente por um dos dois. Tá diferente, ela disse,
sem especificar o que. Tô, respondi. Ela acenou com a cabeça da mesma forma de sempre, como quem confirma algo que já sabia. E fomos entrar. A paróquia estava, como o padre Lindomar tinha me contado, diferente. Os 2 diáconos que tinham pedido transferência, Fábio e Márcio, tinham voltado. Não por obrigação, não por pressão institucional. Tinham voltado por conta própria, nas semanas após a procissão de velas, depois que as coisas começaram a se assentar. Encontrei Fábio na sacristia naquela manhã organizando as alvas para a missa. Ele me viu, ficou quieto por um segundo, e então estendeu a mão. Apertei. Não precisou mais que isso. Márcio passou pela tarde e ficou um tempo. Conversamos de forma direta, sem rodeios, do jeito que homens que se respeitam conversam quando precisam limpar algo que ficou no ar. Disse a ele o que tinha dito a Dom Ernesto no convento, que tinha usado a paróquia como arena, que os tinha colocado numa posição impossível, que entendia o pedido de transferência deles como que era, um ato de integridade, não de covardia. Márcio ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Padre, eu saí envergonhado. Mas nunca parei de rezar por aqui. Aquilo me serviu de mais lição do que qualquer coisa que aprendi no convento sobre humildade. Padre Lindomar organizou o encontro de reconciliação com os fiéis para a sexta-feira seguinte. Não chamou de assembleia, não chamou de reunião. Chamou de roda de escuta, que era exatamente o que foi. Cadeiras em círculo no salão paroquial, sem palco, sem microfone, sem hierarquia de lugar. Qualquer pessoa que quisesse falar, falava. Qualquer pessoa que quisesse só ouvir, ouvia. Vieram 53 pessoas. Não era todo o povo da paróquia. Mas eram os que tinham ficado divididos, os que tinham ficado com dúvida, os que tinham saído machucados de alguma forma por tudo aquilo. E cada um que falou, falou com honestidade que me custou ouvir, não porque fosse cruel, mas porque era justa. Uma senhora chamada Dona Perpétua disse: Padre, eu defendi o Senhor por meses. Mas defendi por teimosia, não por convicção. Porque no fundo eu sentia que algo estava errado, e não tive coragem de admitir para mim mesma. Uma coisa pesada sair da boca de uma mulher de 70 anos com voz de quem mediu cada palavra antes de falar. Um rapaz de uns 25 anos, Jonas, disse: Eu parei de vir à missa depois da prisão. Não porque não acreditasse em Deus, mas porque sentia que a igreja tinha virado campo de batalha, e eu precisava de paz, não de guerra. Cada pessoa falou. Cada pessoa foi ouvida. Eu ouvi tudo sem interromper, sem defender, sem explicar. Só ouvi. E no final, quando chegou minha vez, disse o que tinha aprendido a dizer no convento, não um discurso elaborado, não a teologia aplicada, mas a verdade simples, que eu tinha confundido combate com missão, e que esse erro tinha custado a paz de pessoas que eu deveria ter protegido. Não vim pedir que confiem em mim de volta, disse. Vim pedir que me deixem, com o tempo, ganhar essa confiança de novo. Com ações, não com palavras. Porque palavras eu já dei demais. O silêncio depois dessa frase durou talvez 5 segundos. Depois Dona Perpétua, a mesma que tinha falado da sua teimosia, começou a aplaudir. Devagar, com as mãos de artrite que não fecham bem. E os outros foram junto. Não foi ovação. Foi aplauso humano, cheio de ressalva, cheio de espera, cheio de vamos ver. Exatamente o que eu merecia. Exatamente o que eu precisava. Saímos daquele encontro não com tudo resolvido. Seria desonesto dizer que 53 pessoas numa roda de escuta cura anos de ferimento em uma noite. Mas saímos com algo que valia mais que resolução. Saímos com honestidade compartilhada. Com o tipo de chão verdadeiro que só aparece depois que você remove a camada de cortesia que cobre os problemas reais. Aquela noite, voltei para o quarto e escrevi no mesmo caderno que tinha começado no convento. Escrevi uma única frase e parei. Aprendi hoje que comunidade não é o lugar onde as pessoas concordam. É o lugar onde as pessoas ficam mesmo quando discordam. Fechei o caderno. Apaguei a luz. E dormi sem acordar às 3 da manhã pela primeira vez em muitos meses. O mandato do vereador Gilberto Saldanha foi cassado num julgamento da Câmara Municipal que durou 3 horas e terminou com 12 votos a favor da cassação e 2 contrários. Não estive presente. Não quis. Segui a votação por mensagem de texto que Dr. Augusto me enviava em tempo real, sentado no banco da capelinha, com a vela acesa na frente da imagem de Nossa Senhora. Quando o resultado chegou, fiquei quieto por um tempo. Não senti a satisfação que imaginava sentir durante os meses em que carregava aquela causa como se fosse minha. Senti alívio. E logo depois,
Algo que só consigo descrever como tristeza. Não tristeza por Saldanha. Tristeza pelo que ele representava. O ciclo interminável de poder que corrompe, de homens que usam cargo para servir a si mesmos, de sistemas que funcionam assim há tanto tempo que as pessoas pararam de imaginar que poderia ser diferente. Fiquei triste por tudo aquilo. E fiquei com uma pergunta que não me largava. E agora? Ele cai. Vem outro. O sistema continua. O que eu, um padre de paróquia, faço com isso? A resposta que encontrei não era a que eu teria dado antes. Antes, teria dito: continua lutando. Continua no púlpito. Continua denunciando, confrontando, mobilizando. E não estou dizendo que isso está errado, está certo. Mas estava incompleto. Porque percebi, naqueles meses todos, que a mudança real não começa no palanque. Começa no joelho de uma criança que sangra no asfalto e estende a mão mesmo assim. Começa no café de Dona Inácia às 7 da manhã. Começa no aplauso ressabiado de Dona Perpétua com as mãos de artrite. Começa no diácono que sai envergonhado mas nunca para de rezar. Começa no cotidiano invisível de quem decide, dia após dia, ser fiel ao que acredita sem precisar de plateia para isso. Foi com isso no coração que fui ao gabinete de Saldanha. Fui sozinho. Sem câmera, sem testemunha pastoral, sem padre Lindomar esperando do lado de fora. Fui porque precisava ir, não porque fosse estratégico, não porque fosse edificante como cena. Fui porque aprendi no convento que há coisas que você faz não para ser visto fazendo, mas porque são a coisa certa a fazer diante de Deus e de você mesmo. Ele estava no gabinete esvaziando as coisas. Caixa sobre a mesa, livros empilhados no chão, o retrato oficial já retirado da parede deixando um retângulo mais limpo na tinta desbotada. Quando entrei, ele olhou para mim com uma expressão que eu não soube classificar de imediato. Não era raiva, não era vergonha. Era algo mais próximo de cansaço. Sentei na cadeira do lado oposto da mesa sem esperar convite. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Gilberto, eu vim te perdoar. E te pedir perdão também. Ele franziu o senho. Me pedir perdão. Pelos anos em que provoquei mais do que servi. Em que usei o conflito com você e com outros como combustível pastoral. Não te absolvendo do que fez. Mas reconhecendo que da minha parte também havia orgulho que prejudicou mais do que ajudou. Saldanha ficou em silêncio por um tempo longo. Olhou para a caixa que estava enchendo. Olhou para o retângulo mais claro na parede onde o retrato tinha estado. Olhou para as próprias mãos. Depois disse, com uma voz que não tinha mais nada da arrogância do homem que tinha gritado: prendam esse padre naquele dia da procissão. Padre, eu nunca tive ninguém que me pedisse perdão sendo o lado que ganhou. Ficamos em silêncio os dois por um momento. Não saí dali como amigos. Não houve abraço, não houve revelação espiritual, não houve conversão cênica. Saí com a sensação de que tinha feito algo que pertencia ao tamanho real das coisas, não ao tamanho do espetáculo, mas ao tamanho da vida de verdade, onde as reconciliações são incompletas e ainda assim necessárias. Na calçada do lado de fora, parei por um instante. O sol de São Luís batia forte na pedra portuguesa. Um ônibus passou com barulho de motor velho. 2 meninos corriam com uma bola de borracha. A cidade estava lá, inteira, indiferente e bela, cheirando a sal e a cotidiano. Caminhei de volta à paróquia a pé. 6 quadras. Sem pressa. Hoje, Sofia tem 11 anos. É coroinha na missa de domingo. Chega sempre um pouco antes do horário, o cabelo preso, a alba levemente grande para o tamanho dela, com aquela seriedade de criança que tomou a função a sério. Na semana passada, ela chegou mais cedo do que o costume e ficou arrumando as flores do altar com Dona Inácia. As duas conversando baixinho, a menina de 11 anos e a mulher de 60 e tantos, com a cumplicidade de quem partilha um cuidado. Quando celebro a missa de domingo e a vejo no altar, com o mesmo joelho que sangrou no asfalto naquele dia da procissão, joelho que hoje não tem mais marca, que correu e caiu e foi curado pelo tempo como os joelhos das crianças sempre são, me lembro de tudo. Me lembro do andor balançando, das algemas frias, do coral ouvido através do vidro da viatura, do cheiro de flores na capelinha vazia às 3 da manhã, do café de Dona Inácia, do coentro no horto do convento, do aplauso ressabiado de Dona Perpétua, do retângulo mais claro na parede do gabinete de Saldanha. Me lembro de Sofia estendendo o braço no asfalto tentando me segurar, e me dou conta, toda vez, que ela não estava tentando me salvar naquele momento. Ela estava simplesmente fazendo o que crianças fazem quando alguém que amam está sendo levado embora, estendem a mão. Sem cálculo, sem estratégia,
sem avaliação de custo e risco. Só estendem. E às vezes é exatamente esse gesto, o mais simples, o mais instintivo, o mais humano de todos, que Deus usa para começar a dobrar o orgulho de um homem que passou décadas acreditando que servia a ele quando, na maior parte do tempo, estava servindo a imagem que havia construído de si mesmo. Não sou o padre que era. Não tenho mais a certeza combativa de antes. Não subo ao púlpito com armadura. Subo com o que tenho, que é menos do que eu achava e, curiosamente, suficiente de um jeito que o muito nunca foi. Há uma frase que repito para mim mesmo nas manhãs em que o velho Celestino tenta voltar. O que quer provar, que quer vencer, que confunde profecia com provocação. Repito baixinho, antes de calçar o sapato, antes de vestir a batina, você é instrumento. Não é o músico. Não é a música. Instrumento. Serve quando é usado, e serve quando está em silêncio. Isso me basta. E talvez seja a coisa mais difícil que já aprendi, que bastar é, em si mesmo, uma forma de graça. Você que está ouvindo isso agora, talvez também carregue, em algum lugar dentro de você, uma armadura que começou como proteção e foi virando prisão. Talvez também confunda às vezes o barulho que faz com o bem que faz. Talvez também precise, como eu precisei, de uma criança de 7 anos caindo no asfalto para perceber que o chão que você pisava com tanta certeza não era tão sólido quanto parecia. Se for assim, se algo do que eu contei hoje encontrou um lugar verdadeiro em você, eu te faço a pergunta que ninguém me fez na época e que eu precisava que alguém fizesse. Qual foi o momento em que você percebeu que a armadura que usava para se proteger estava, na verdade, te impedindo de ser alcançado, pelo amor, pela graça, pela mão pequena de alguém que só queria te segurar? Há uma coisa que ninguém te conta sobre a transformação. Todo mundo fala do momento em que tudo muda. O instante de ruptura, a crise, o colapso, o milagre. As pessoas gostam desse momento porque ele tem forma. Tem começo, meio e fim, tem imagem, tem narrativa. Dá para contar numa roda. Dá para resumir num versículo. Mas ninguém te conta o que vem depois. O depois é feito de manhãs comuns. De missas de semana com 18 pessoas sentadas nos bancos, a maioria idosos, o barulho da rua entrando pela janela entreaberta porque o ar-condicionado está quebrado há 3 semanas e a verba da manutenção ainda não saiu. De batismos de crianças que choram no exato momento em que a água toca a testa. De velórios onde você não tem nada de novo a dizer sobre a morte e ainda assim precisa dizer algo, porque a família está ali olhando para você como se você tivesse uma resposta que o mundo ainda não encontrou. É nesse cotidiano sem forma que a transformação real ou se confirma ou se dissolve. E foi nesse cotidiano que descobri se o que aconteceu comigo era conversão de verdade ou apenas trauma bem narrado. Demorou para eu ter certeza. Acho que a honestidade exige que eu diga isso. Nos primeiros meses depois do retiro, eu me vigiava o tempo todo. Ficava atento ao primeiro sinal do velho Celestino, a impaciência com o político corrupto que aparecia no noticiário, a vontade de comentar, de posicionar, de usar o púlpito para dizer o que eu achava. O velho reflexo estava lá. Não sumiu. Não acho que some completamente de ninguém. A diferença é que agora eu o reconheço antes de agir. Frei Tomás tinha me dito, numa das últimas tardes no convento, enquanto caminhávamos pelo claustro depois das completas, santidade não é a ausência de tentação. É o espaço que você coloca entre o impulso e a ação. No começo esse espaço é milímetros. Com anos de prática, vira centímetros. Com muitos anos, vira metros. Mas nunca some. Milímetros. É assim que eu funciono em muitos dias. O milímetro entre querer responder e escolher escutar. O milímetro entre querer ganhar e escolher servir. O milímetro entre o padre armadura e o padre instrumento. Às vezes acerto. Às vezes não acerto. E aprendi que reconhecer quando não acerto é parte do mesmo percurso, não uma recaída que invalida tudo, mas uma curva no caminho que me faz voltar ao que aprendi. Dona Inácia uma vez me disse, com aquela economia de palavras que é marca dela: Padre, antes o senhor nunca pedia ajuda. Agora pede. Isso é tudo. Ela disse aquilo enquanto estendia um café e voltava para as anotações dela no caderno. Sem cerimônia. Como quem registra um fato. Mas eu fiquei com aquilo por dias. Pedir ajuda. Uma coisa aparentemente simples que, para um homem que passou 30 anos sendo a referência, sendo que resolve, sendo que sabe, pedir ajuda é um gesto que custa mais do que a maioria das pessoas imagina. É admitir limite. É admitir que o que você é não é suficiente para tudo o que você precisa ser. É soltar a armadura não no momento de crise dramática, mas na segunda-feira de manhã, quando ninguém está olhando,
quando não tem coral cantando Ave Maria, nem vela acesa, nem cheiro de flores. É largar o peso no dia ordinário. Esse é o verdadeiro trabalho. Penso muito no meu pai, seu Odilon, que não tinha fé em Deus, mas tinha fé inabalável na justiça dos homens. Ele morreu quando eu tinha 41 anos, 2 anos antes de eu ir para São Luís. Morreu sem me ver padre de verdade, me viu ordenado, me viu em paróquia, mas não me viu como sou hoje. Às vezes fico com essa conta aberta de um jeito que não tem como fechar. Mas fico também com uma certeza que foi se formando devagar nesses anos todos. Meu pai não precisava de Deus para ser justo. Mas eu precisava de Deus para aprender a ser humano. Não estou dizendo que fé é superior à ética. Estou dizendo que, para mim, especificamente, com o orgulho que eu carregava, com a armadura que eu tinha construído, foi a fé que me dobrou quando nada mais conseguiu. Minha mãe, Dona Natividade, veio me visitar 2 meses depois do meu retorno. Ela estava mais frágil do que antes do infarto, caminhava com cuidado, cansava rápido. Mas chegou na paróquia de manhã cedo, atravessou o corredor principal sozinha, entrou na capelinha lateral, ficou uns 20 minutos lá dentro. Quando saiu, não comentou sobre o que rezou. Sentou na sala, tomou o chá que Dona Inácia trouxe, ficou me olhando por um tempo com aquela expressão dela que eu nunca soube classificar completamente. Era orgulho, era alívio, era avaliação, era amor. Tudo junto, sem separação clara. Depois disse: Celestino, sua avó dizia que Nossa Senhora não abandona filho de devota. Demorou, mas não abandonou. Não respondi. O que eu diria? Ela tinha razão de um jeito que ia além do que qualquer resposta minha conseguiria alcançar. O processo todo, a prisão, a divisão, a insônia, o convento, a procissão de velas, a menina de 4 anos que sonhou com mulher de manto azul, Sofia com o joelho no asfalto, o cheiro de flores na capelinha vazia. Tudo aquilo era grande demais para caber numa frase, numa explicação, numa teologia organizada. Era a vida. Era o jeito confuso, doloroso, surpreendente e cheio de graça que a vida tem de nos dobrar até o tamanho que sempre deveríamos ter sido. Há 4 anos fui arrancado de um andor e algemado na frente de 2.000 fiéis. Hoje sei que precisei sair daquele andor. Não do jeito que saí, algemado, humilhado, com a imagem da cidade inteira. Mas precisava sair. Precisava descer. Precisava parar de estar acima do povo que estava ali para servir e voltar para o chão. O mesmo chão onde Sofia caiu. O mesmo chão onde as velas da procissão iluminaram os rostos das pessoas que ficaram. O mesmo chão frio da capelinha onde aprendi a ajoelhar sem precisar de razão estratégica para isso. O andor não era meu lugar. O chão era. E é no chão, com o povo, entre o povo, sendo o povo, que qualquer forma de serviço verdadeiro começa e termina. Não há outro lugar. Nunca houve. Quando o coral canta agora nas missas de domingo, e eu estou no altar com Sofia ao lado servindo como coroinha, com Dona Inácia lá atrás nos últimos bancos porque ela nunca muda de lugar, com Fábio e Márcio nas funções de diácono, com os rostos conhecidos de 4 anos de percurso difícil e necessário, eu não sinto que cheguei em algum lugar definitivo. Sinto que estou caminhando. Que é tudo que qualquer um de nós pode e deve fazer. Um passo. Uma manhã. Uma missa. Uma vela. E às vezes, quando a graça resolve aparecer sem avisar, um cheiro de flores onde não há flores, lembrando a quem queira escutar que não está caminhando sozinho. Será que Deus também já falou com você no silêncio, naquele momento em que você tinha parado de esperar por resposta e simplesmente ficou quieto o suficiente para ouvir?